Olá, alunos! Vamos passar no concurso da Transpetro e o assunto de hoje é Inspeção de Segurança. Esse tema faz parte da área de análise, avaliação e gerenciamento de riscos e é muito importante dentro das operações da Transpetro porque está diretamente ligado à prevenção de acidentes e à integridade das instalações. A inspeção de segurança é um procedimento sistemático e planejado que tem como objetivo identificar condições inseguras, comportamentos de risco e não conformidades em ambientes de trabalho, equipamentos, sistemas e processos. Em outras palavras, é uma atividade preventiva. Serve para encontrar falhas antes que elas causem um acidente. Em empresas como a Transpetro, que trabalham com transporte, armazenamento e manuseio de petróleo e derivados, o risco é sempre elevado. Por isso, as inspeções de segurança são rotineiras e obrigatórias. Elas ajudam a garantir que tudo esteja funcionando dentro dos padrões técnicos, legais e ambientais exigidos. Durante uma inspeção, são observados diversos aspectos, como o estado físico dos equipamentos, o funcionamento de sistemas de segurança, o uso correto de EPIs, as condições de armazenamento de produtos perigosos, a sinalização de segurança e também os procedimentos operacionais realizados pelos trabalhadores. Essas inspeções podem ser planejadas, quando fazem parte de um cronograma regular, ou não planejadas, quando são realizadas de forma surpresa para verificar o cumprimento das normas. Em ambos os casos, o objetivo é o mesmo: prevenir incidentes e garantir a conformidade. Existem também diferentes tipos de inspeção de segurança conforme o foco da verificação. Por exemplo, inspeção de rotina, que é feita diariamente pelos operadores e supervisores para verificar o estado geral das áreas e equipamentos. Inspeção geral, realizada periodicamente por equipes especializadas ou comissões de segurança com foco em toda a instalação. Inspeção específica, voltada para verificar um sistema ou equipamento em particular, como válvulas, bombas, linhas de dutos, extintores ou sistemas de combate a incêndio. Os resultados das inspeções devem ser registrados em relatórios. Esses relatórios descrevem o que foi encontrado, classificam o nível de risco de cada situação e propõem ações corretivas e preventivas. Por exemplo, se durante uma inspeção é detectado um vazamento pequeno em uma válvula, o relatório deve registrar o local, o risco potencial e a ação necessária, que pode ser o reparo imediato, a substituição da peça ou a revisão do sistema. Na Transpetro, as inspeções seguem normas técnicas como as da ABNT-NBR 14080, que trata do controle estatístico de acidentes de trabalho, e também as diretrizes da NR1 e da NR9, que tratam de inspeção, prevenção e controle de riscos ambientais. Além disso, dentro do sistema de gestão de segurança da empresa, as inspeções fazem parte do ciclo de melhoria contínua, ou seja, o resultado de cada inspeção serve de base para aperfeiçoar os processos e reduzir o risco de novos incidentes. Outro ponto importante é que a inspeção de segurança não deve ser apenas uma obrigação formal. Ela precisa ser feita com um olhar técnico e preventivo, com o objetivo real de proteger pessoas, meio ambiente e patrimônio. Por isso, quem realiza essas inspeções precisa ter treinamento e conhecimento técnico sobre os riscos existentes, as normas aplicáveis e os procedimentos operacionais da empresa. Nas provas da Transpetro, o tema costuma aparecer em questões que pedem o conceito, o objetivo principal, o tipo de inspeção e o papel dos relatórios dentro do processo de gerenciamento de riscos. Então, resumindo de forma clara, inspeção de segurança é o processo sistemático e observação e verificação das condições de trabalho com o objetivo de identificar e eliminar riscos antes que causem acidentes. É uma ferramenta essencial do gerenciamento de riscos e faz parte da cultura de segurança da Transpetro. As inspeções podem ser de rotina, gerais ou específicas. Devem gerar relatórios com as não conformidades encontradas e indicar medidas corretivas. Elas garantem o cumprimento das normas e o funcionamento seguro das instalações.
Em uma frase para memorizar: a inspeção de segurança é a base da prevenção. Quanto mais eficaz a inspeção, menor a probabilidade de acidente. Com esse entendimento, você já está preparado para enfrentar qualquer questão sobre inspeção de segurança no concurso da Transpetro. Agora vamos falar de noções sobre técnicas de estudo de riscos. Esse tema é central dentro da parte de análise, avaliação e gerenciamento de riscos, e ele é bastante cobrado em concursos da Transpetro, porque a empresa trabalha com sistemas complexos, como oleodutos, terminais e embarcações, onde o gerenciamento de riscos é fundamental para evitar acidentes. Quando falamos em estudo de riscos, estamos nos referindo a um conjunto de técnicas e métodos usados para identificar perigos, avaliar a probabilidade de ocorrência de eventos indesejáveis e estimar as suas consequências. Esses estudos permitem que a empresa conheça os riscos aos quais está exposta e adote medidas controles eficazes para garantir a segurança das pessoas, do meio ambiente e do patrimônio. Em resumo, estudar o risco é entender o que pode dar errado, por que pode dar errado e o que pode ser feito para evitar que isso aconteça. Existem várias técnicas de estudo de riscos, e cada uma é adequada para um tipo de sistema ou fase do projeto. As mais conhecidas e cobradas em prova são APR, Análise Preliminar de Riscos, EDHOP, Hazard and Operability Study, What If, FMEA, Failure Mode and Effects Analysis e FTA, Fault Tree Analysis. Vamos entender de forma simples o que é cada uma. A primeira é a APR, Análise Preliminar de Riscos. Ela é uma técnica qualitativa e bastante usada nas fases iniciais de um projeto ou operação. Nela, os riscos são identificados por meio de uma lista de possíveis perigos, suas causas e consequências e das medidas preventivas que podem ser aplicadas. É uma técnica simples, mas muito eficaz, e serve de base para outras análises mais detalhadas. A segunda técnica é o EDHOP, que significa Estudo de Perigos e Operabilidade. É uma técnica sistemática usada principalmente em instalações industriais complexas, como refinarias e terminais, onde o EDHOP consiste em reunir uma equipe multidisciplinar para analisar cada parte do processo, identificando desvios em relação às condições normais de operação, como pressão, temperatura, fluxo ou composição de produto. A ideia é prever o que pode acontecer se um desses parâmetros sair do controle e que consequências isso pode gerar. Outra técnica é o What If, que significa e se. Nesse método, a equipe se faz perguntas do tipo: e se faltar energia? E se houver falha na válvula? E se o operador cometer um erro? As respostas ajudam a identificar cenários de risco e planejar ações preventivas. É uma técnica simples e muito útil em operações dinâmicas, como as que a Transpetro realiza. Já a FMEA, ou Análise dos Modos de Falha e seus Efeitos, é uma técnica que avalia cada componente de um sistema e analisa de que forma ele pode falhar e quais seriam as consequências dessa falha. Além disso, o FMEA atribui um índice de criticidade para cada modo de falha, levando em conta a gravidade, a ocorrência e a capacidade de detecção do problema. Essa técnica é muito usada em manutenção preventiva e controle de qualidade. Por fim, temos a FTA, ou Análise da Árvore de Falhas, que é uma técnica dedutiva. Ela parte de um evento indesejado, como uma explosão ou vazamento, e vai de trás para frente, identificando as causas básicas que poderiam levar a esse evento. Essa técnica usa diagramas em forma de árvore, onde o topo representa o evento principal e as ramificações mostram as causas intermediárias e básicas. Essas são as principais técnicas de estudo de riscos. Elas podem ser aplicadas separadamente ou combinadas, dependendo da complexidade do sistema e da fase do projeto. As mais conhecidas e cobradas em prova são APR, Análise Preliminar de Riscos, EDHOP, What If, FMEA e FTA. Então, resumindo, as técnicas de estudo de riscos são ferramentas que permitem identificar, avaliar e controlar perigos em sistemas industriais. As principais são APR, EDHOP, What If, FMEA e FTA. Cada uma tem uma aplicação diferente, mas todas têm o mesmo objetivo: garantir segurança, confiabilidade e prevenção de acidentes. Numa frase para guardar, quem conhece as técnicas de estudo de riscos conhece o caminho para prevenir acidentes. Agora vamos falar de plano de gerenciamento de riscos. Esse tema é essencial dentro da área de análise, avaliação e gerenciamento de riscos e costuma aparecer nas provas da Transpetro, porque a empresa lida com atividades que envolvem transporte e armazenamento de petróleo e derivados,
o que exige um controle rigoroso sobre riscos operacionais, ambientais e de segurança. O Plano de Gerenciamento de Riscos, conhecido pela sigla PGR, é um documento técnico que descreve como os riscos serão identificados, avaliados, controlados e monitorados dentro de uma organização. Em outras palavras, é um instrumento que organiza todas as ações necessárias para prevenir acidentes, proteger pessoas, o meio ambiente e o patrimônio da empresa. Enquanto as técnicas de estudo de riscos identificam e analisam os perigos, o PGR transforma essas informações em um plano de ação, definindo o que deve ser feito, por quem, quando e como. Um plano de gerenciamento de riscos deve conter alguns elementos fundamentais que você precisa conhecer bem para o concurso. Identificação dos perigos e avaliação dos riscos. Aqui são reunidos todos os perigos existentes nas atividades da empresa, por exemplo, vazamentos, incêndios, explosões, falhas elétricas, quedas de pressão, entre outros. Depois, cada risco é avaliado quanto à probabilidade de ocorrer e à gravidade de suas consequências. Medidas de controle e mitigação. Essa parte define as ações preventivas e corretivas que serão adotadas para eliminar ou reduzir os riscos. Podem incluir inspeções regulares, manutenção preventiva, uso de equipamentos de proteção, treinamento de equipes, sinalização, sistemas de alarme e planos de evacuação. Responsabilidades e competências. O plano precisa deixar claro quem é responsável por cada ação. Por exemplo, quem realiza as inspeções, quem aprova o plano, quem comunica emergências e quem executa os procedimentos em caso de falhas. Monitoramento e revisão. O PGR não é um documento fixo, ele deve ser acompanhado, atualizado e melhorado continuamente. As condições de operação mudam e novos riscos podem surgir. Por isso, o monitoramento constante é essencial para garantir a eficácia do plano. Comunicação e treinamento. Um ponto fundamental é que todos os trabalhadores envolvidos nas operações conheçam o plano e saibam o que fazer em caso de emergência. De nada adianta ter um documento perfeito se as pessoas não estão preparadas para agir. Por isso, o treinamento e a comunicação são partes obrigatórias do PGR. Em contextos industriais, como o da Transpetro, o plano de gerenciamento de riscos está diretamente ligado a normas e exigências legais. Ele segue princípios da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, das normas da Agência Nacional do Petróleo, ANP, e também da Resolução CONAMA número 398, que trata da prevenção e do controle da poluição causada por óleo. Além disso, o PGR é integrado ao Plano de Emergência Individual para garantir uma resposta rápida em caso de acidentes. Um exemplo prático. Imagine um terminal da Transpetro que movimenta grandes volumes de combustíveis. O PGR dessa instalação vai identificar riscos como vazamento de óleo, incêndio em tanques, falhas em válvulas ou descargas elétricas. Para cada risco, o plano define medidas preventivas com manutenção programada, sensores de vazamento, sistemas de espuma e brigadas treinadas. Caso ocorra um acidente, o plano orienta as ações imediatas de contenção e comunicação com as autoridades ambientais. Em provas, as bancas costumam cobrar o entendimento conceitual e funcional do PGR, com questões do tipo: qual é a finalidade do plano de gerenciamento de riscos? Quais são os seus principais elementos? Qual a relação do PGR com os outros planos de emergência e segurança? Então, resumindo, o Plano de Gerenciamento de Riscos é um documento que organiza todo o processo de identificação, análise, monitoramento e resposta aos riscos. Seu objetivo é garantir segurança, proteger vidas, o meio ambiente e a continuidade das operações. É uma ferramenta estratégica e obrigatória em empresas que lidam com produtos perigosos e atividades críticas, como a Transpetro. Em uma frase para memorizar, o plano de gerenciamento de riscos é um mapa da segurança de uma organização. Ele mostra onde estão os perigos e como evitá-los. Então agora você compreende de forma completa o que é o PGR e estará pronto para responder qualquer questão sobre esse tema no concurso da Transpetro. Agora vamos falar de norma ABNT NBR ISO 31000-2018, Gestão de Riscos, Diretrizes. Essa norma é um dos principais referenciais internacionais sobre gestão de riscos e ela é muito cobrada em concursos da Transpetro, porque a empresa atua em setores de alta complexidade e precisa seguir padrões reconhecidos mundialmente para garantir segurança, confiabilidade e continuidade operacional. A ABNT NBR ISO 31000-2018 é uma norma que estabelece princípios, diretrizes e um modelo estruturado para a gestão de riscos em qualquer tipo de organização, pública, privada, industrial, ambiental ou de serviços. O objetivo dela é orientar como criar uma cultura de prevenção e tomada de decisão baseada em riscos, de forma sistemática e consistente.
É importante destacar que essa norma não é certificadora, ou seja, não serve para a empresa obter um selo ou uma certificação. Ela serve como guia, fornecendo as bases para que cada organização monte seu próprio sistema de gestão de riscos, de acordo com as suas necessidades. Agora vamos entender a estrutura principal da norma. A ISO 31000 é baseada em 3 grandes partes: os princípios, a estrutura e o processo de gestão de riscos. Primeiro, os princípios. A norma define que uma boa gestão de riscos deve seguir 8 princípios fundamentais. Criação e proteção de valor. O gerenciamento de riscos deve contribuir para o alcance dos objetivos da organização, protegendo pessoas, meio ambiente e recursos. Integração. O gerenciamento de riscos deve estar integrado em todos os processos da empresa e não ser tratado de forma isolada. Estruturação e abrangência. O processo deve ser estruturado, organizado e adaptado à realidade da empresa. Personalização. Cada organização tem suas particularidades, então o sistema de gestão de riscos deve ser ajustado às suas características e contexto. Inclusão de partes interessadas. O processo deve envolver todos os níveis e áreas da empresa, pois o risco afeta a todos. Dinamismo e capacidade de resposta. Os riscos mudam com o tempo, por isso o sistema precisa ser flexível e constantemente atualizado, base em melhor informação disponível. As decisões devem ser tomadas com base em dados, análises e informações confiáveis. Consideração de fatores humanos e culturais. O comportamento das pessoas influencia o risco, então a cultura organizacional deve apoiar a gestão preventiva. Esses princípios formam a base filosófica da norma. Agora vamos à estrutura da gestão de riscos, também chamada de framework. A estrutura, o que permite colocar os princípios em prática dentro da organização. Ela envolve liderança e comprometimento da alta direção, integração com o sistema de gestão da empresa, design e implementação de processos de risco, avaliação contínua e melhoria permanente. Ou seja, o gerenciamento de riscos não deve ser algo feito apenas por um setor isolado, mas sim uma função estratégica de toda a empresa, com o apoio da direção e participação de todos os colaboradores. E por fim, vem o processo de gestão de riscos, que é o coração da norma. Esse processo segue uma sequência lógica de etapas, e é muito importante que você memorize, porque isso costuma cair em prova. As etapas são comunicação e consulta, envolver todas as partes interessadas, garantindo que o processo seja bem compreendido e transparente. Escopo, contexto e critérios, definir claramente o que será analisado, em que contexto e quais critérios serão usados para medir o risco. Identificação de riscos, reconhecer o que pode acontecer, por quê e como. Análise de riscos, compreender as causas, as consequências e a probabilidade de ocorrência. Avaliação de riscos, comparar os resultados da análise com os critérios definidos, para decidir quais riscos precisam ser tratados. Tratamento de riscos, planejar e aplicar medidas para eliminar, reduzir, transferir ou aceitar o risco. Monitoramento e revisão, acompanhar continuamente o processo para verificar se as medidas estão sendo eficazes. Registro e relatório, documentar todas as etapas e resultados, garantindo rastreabilidade e aprendizado contínuo. Na prática, isso significa que a organização deve ter um ciclo contínuo de identificação, análise, resposta e aprendizado sobre os riscos, sempre atualizando suas ações conforme o ambiente muda. No caso da Transpetro, a BNT-NBR 88.000/2018 serve como base para orientar a criação de planos e programas internos de segurança, como o plano de gerenciamento de riscos, os planos de emergência e os planos de contingência ambiental. Ela garante que todos esses instrumentos sejam integrados e que as decisões sejam tomadas com base em análise de risco real e estruturada. Em concursos, as bancas costumam cobrar perguntas conceituais e comparativas, como qual é o objetivo da norma ISO 31000, quais são as principais etapas, ela é uma norma certificadora, o que significa dizer que a gestão de riscos deve ser integrada e dinâmica. Então, resumindo, a ABNT-NBR ISO 31000/2018 é uma norma que fornece diretrizes universais para o gerenciamento de riscos, baseado em princípios de estrutura e processo. Ela ajuda as organizações a tomarem decisões mais seguras, reduzir incertezas e aumentar sua capacidade de resposta diante de eventos adversos. Em uma frase para guardar, a ISO 31000 é o alicerce da gestão de riscos moderna. Ela ensina como pensar, planejar e agir de forma segura e preventiva. Com isso, você tem um conteúdo completo sobre a norma ABNT-NBR ISO 31000/2018, preparado para qualquer questão do concurso da Transpetro.